Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, um programa que traz para você arte, literatura, exposições, fotografias. E hoje trouxemos aqui uma querida do Grupo Mônaco de Cultura, de Saúde, uma muito querida do Grupo Mônaco, Cristiana Seixas, psicóloga, biblioterapeuta, faz um trabalho maravilhoso que está crescendo muito, né, Cris? Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa Grupo Mônaco de Cultura. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e vamos divulgar a biblioterapia, que é uma prática acessível, simples e com múltiplas potências. Vamos divulgar a biblioterapia. Cris, poeta para os amigos, né? Adorei esse título. Muito bom. Conta pra gente, Cris, o que é biblioterapia? Biblioterapia é a arte de cuidar através da literatura. Apesar de poucas pessoas terem conhecimento desse termo, é uma prática que está entranhada em todos nós, porque quem é que já não foi transformado por um livro e quem é que de vez em quando não prescreve livros para algum amigo a partir de determinada situação? Com certeza. E qual é o método que você utiliza para divulgar isso e para estar dando tanto sucesso, está fazendo tanto sucesso a biblioterapia? Hoje eu trabalho de duas formas. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho um consultório, onde eu tenho estantes de livros, que são livros selecionados, que eu chamo da minha farmácia, porque cada um deles ele é utilizado a partir da escuta, da questão que esse cliente traz. Então eu vou procurar alguém que possa dialogar com essa questão, que possa nomear aquilo que ele está sentindo. É como se fosse um diálogo de muitas vozes. E tenho também as rodas de leitura, que eu chamo de círculos de biblioterapia, que acontecem em Niterói uma vez por semana, desde julho de 2011 até hoje. E mais recentemente essas rodas também estão sendo oferecidas no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa do Leblon, uma vez por mês. Na semana passada nós trabalhamos a Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Essa agenda você divulga, você tem um site, né, muito bem montado, por sinal. Você divulga isso no seu site, você tem um Facebook. Já fala pra gente começar. Os contatos. Exato. Eu tenho um site que é o www.cristianaseixas.com, onde eu divulgo essa agenda. E tenho também o Facebook, que é Cristiana Seixas. Hoje em dia a rede social ajuda muito esse trabalho, né? Você percebe isso também, Cris? Percebo, mas eu também ainda acredito muito naquela experiência que cada um conta para o outro e isso vai aproximando as pessoas. E desde que eu comecei esse trabalho, a riqueza é tanta do retorno que me fez escrever o livro, que é Vivências em Biblioterapia. Esse livro também provocou depois oferecer uns cursos a respeito. Então, no próximo final de semana eu vou dar o 5º curso, a 5ª turma, sobre essa prática para interessados em trabalhar através de mediação de leitura ou psicólogos querendo incorporar essa prática no seu trabalho, né? E isso é uma terapia nova ou isso já acontece há muito tempo e agora que isso está tendo um vulto maior? Na verdade, não é nova, né? Isso é muito antigo, mas estruturado dessa forma, combinada, eu vejo poucos profissionais trabalhando dessa maneira. E é curioso porque no Código Brasileiro de Ocupações, a biblioterapia é de competência da biblioteconomia, mas são poucas as universidades que eu conheço até o momento no Brasil que oferecem essa disciplina. Então, no Sul, tem uma pessoa que é referência, que é a Clarice Caldin, que já oferece. E aqui no Rio de Janeiro, a Unirio passou a oferecer esse ano a disciplina. Mas é uma coisa que ainda é pouco trabalhada. Recentemente eu estive em São Paulo, na FESP-SP,
dando palestras a respeito, porque é muito grande o interesse de estudantes da biblioteconomia que querem fazer os seus trabalhos de conclusão sobre isso, e são poucas as referências no assunto. Nós tivemos conversando com algumas pessoas também sobre o tema para ver a receptividade desse projeto, e tivemos surpresa de poucas pessoas conhecerem o tema, né? Mas realmente a gente tem visto que tem crescido bastante. Inclusive, em pesquisa, a gente viu que na Inglaterra já existe a política pública desse trabalho, onde já estão trocando remédios depressivos por livros, né? Como que é isso lá? Pois é. Então, esse é o ponto, assim, seria o ponto máximo da gente conseguir isso no Brasil. Porque na Inglaterra, um pesquisador chamado Neil Froude conseguiu comprovar cientificamente que fazer rodas de leitura substitui antidepressivo. Nossa. E isso é muito mais barato até para o governo investir em livros do que em medicação, até porque a medicação tem efeito colateral que depois causa outros problemas. E eu acho interessante ressaltar que, por exemplo, tem um livro do Francis Fukuyama que se chama Grande Ruptura, e que estabelece uma relação entre o avanço da tecnologia e a piora de vários indicadores sociais, como índice de suicídio, de separação, aumento de criminalidade. Isso tudo está muito recente ainda para identificar as causas, mas já tem hipóteses. E uma delas é que está se escasseando as relações face a face. Qualquer um no seu cotidiano é capaz de perceber que as pessoas estão muito mais com a cara no celular do que conversando entre si. Tem até locais com a placa, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Achei isso ótimo também. Não é? Então, esse contato através das rodas de leitura, ele é capaz de provocar um espaço alternativo a todo esse turbilhão, a todas essas violências pequenas e grandes que a gente é submetido. Então, o livro ele é utilizado como veículo e ele acaba transbordando assim, todas as nossas intenções. Se num primeiro momento é só para se debruçar sobre aquele livro, ao mesmo tempo a gente está trabalhando a capacidade de concentração, está melhorando o uso da nossa língua, nós somos seres falantes. À medida que a gente lê mais, a gente se apropria de um vocabulário mais rico, a gente amplia o nosso repertório. O Oaknin, que é uma grande referência para mim, ele é um rabino e filósofo, autor do livro Biblioterapia. Ele diz que a depressão é uma amputação de futuro. A pessoa só vê uma saída e ela é insuportável, então ela deprime. Então, na perspectiva da biblioterapia, a gente está precisando enriquecer o repertório dela com saídas. Muito bom. Quando a pessoa te procura, qual é a primeira ação sua com relação a esse paciente? Qual é a primeira coisa que você faz quando a pessoa te procura? A pessoa não leu, não tem hábito de leitura, não conhece muito. Como que isso funciona para um primeiro impacto? Primeiro impacto é a escuta. Então, já parte do princípio, como aquela frase do Guimarães Rosa, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. E tem uma frase também que é do Bartolomeu Campos de Queiroz, que cada escuta acorda uma suspeita. A partir do que ele conta e como ele conta, eu vou buscar alguém nos livros que vai conversar com ele. Então, o primeiro momento é uma escuta. E esse seu trabalho é muito plural, né, Cris? Você tem uma pluralidade de livros, de títulos, de autores que é incrível. Pois isso, é, porque né? o mundo da literatura é tão plural quanto o mundo dos homens. Então, eu fiquei muito inspirada pelo Mindlin, que num livro chamado Entre Livros, né, ele um grande colecionador, um bibliófilo, né, ele falou que mais importante do que ter uma estante cheia de livros é você ter um acervo, uma biblioteca íntima, alguma coisa que já tenha marcado você. Então, é uma coisa que eu divulgo nos meus cursos para quem quer ser biblioterapeuta. A gente não pode levar ninguém onde a gente já não tenha ido. Então, aquele livro que você já atravessou, aquele livro que já cuidou de você, você pode utilizar para cuidar dos outros.
Se o livro te mobiliza muito, te faz chorar, te abre um processo e você não dá conta, você tem que usar para cuidar de você. Ainda não do outro. É um conhecimento também que eu tive através do Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele traçava uma diferença entre dor verde e dor madura. A dor madura é aquela que a gente já dialogou com ela, já trabalhou com ela já está cicatrizada, então você é capaz de falar sem se desmanchar. A dor verde, por isso que a gente chora, né? Ela precisa de água ainda. Ela ainda precisa ser trabalhada, cicatrizada, para se processar. Perfeito isso. Nossa, que coisa incrível. E você também falou uma frase aí para a gente, que o livro está esperando alguém, né, Cris? Pois é, o livro né? Está lá na tua farmacinha, esperando, ou na estante da própria pessoa, né? A gente entra numa biblioteca, numa livraria, na casa de alguém. Quando tem uma estante de livros, na verdade, são vozes silenciosas que estão ali esperando as mãos e os olhos para virem à vida. E o livro é esse espaço tão acolhedor, é uma conversa onde se respeita o nosso tempo, né? Se a gente escuta um vídeo de alguém, muita coisa que é dita, às vezes evoca em nós alguma coisa, mas a gente não tem tempo de processar. Já o livro respeita isso. Do momento que a gente para de ler e levanta os olhos, e isso é até citado nesse A Arte de Ler, ou Como Resistir à Diversidade, da Michelle Petit, é um tempo de devaneio, é um tempo que você está processando, que você está refletindo. Isso é uma grande crítica à correria dos tempos atuais. É um excesso de informação, mas em que momento a gente para processar alguma coisa? O livro que vai ser trabalhado na roda dessa semana, na quinta-feira, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E o autor ficou, a inspiração que ele teve para escrever esse livro, ele observou um menino chicoteando um cavalo que era muito maior do que ele. E ele ficou pensando, aquele ser não sabe o poder que ele tem, né? E ele escreveu esse livro para combater o totalitarismo, né? Se a gente pegar uma carona com a Hannah Arendt também, da banalidade do mal, esse exercício de pensar, né? Eu estou vendo aqui esse livro, todo marcadinho aqui, olha, gente, todo cheio de marcações aqui, com certeza cada uma mais importante que a outra. Como que você seleciona os trechos para estudo? Como que você faz esse trabalho que deve ser riquíssimo, Cris? Pois é uma tortura, né? O que selecionar. Esse livro, por exemplo, ele é de uma antropóloga que fez pesquisa com mediadores do mundo todo que atuam em áreas de diversidades, né? Ou refugiados de guerra, ou lugares atacados por doença. Então, são mediadores que criam espaços para acolhimento, para escuta, para troca e usam o livro como mediação. Então, essa seleção, na verdade, muitas vezes são feitas várias leituras de um primeiro livro. Tem uma primeira leitura, depois uma segunda para escolher os trechos e depois um trabalho de síntese, né? Por isso que em alguns tem até uma indicação a mais, quer dizer, eles são mais importantes. Cada livro é um filho também, né? Isso aí existe. Pois é, e uma das vantagens de trabalhar com isso é que eu estou sempre revisitando esses trechos. A gente estava conversando também antes, né, Cris? Eu achei super importante que você falou, que você, todo o trabalho seu, você dá, mas recebe muito também. Isso aí, você falou disso emocionada, eu senti que você... sente isso, né? Que você recebe, às vezes, até muito mais do que você dá. Né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma frase do Valentino Delmaza que diz que compartilhar é um gesto sem cálculos de duas mãos abertas que já não sabem se estão dando ou recebendo. Então, já fiz voluntários, por exemplo, de contação de histórias na Casa Nauim, que é de idosos,
já fui voluntária da Associação Vive e Deixe Viver, que é de contação de histórias para crianças hospitalizadas, e também na ADAMA, que é uma associação aqui de Niterói, fantástica, que dá apoio a mulheres mastectomizadas. Lembramos que nós estamos no Outubro Rosa. Sim, com certeza. Um mês de conscientização pela preservação. Então, o que eu observo nessas experiências é que eu vou com o meu baú de poesias, de histórias, de literatura, mas eu saio de lá muito mais enriquecida pela força dessas pessoas, pelas histórias de resiliência, porque na verdade, assim, isso foi uma grande surpresa. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com psicologia e nem com biblioterapia. Isso eu trabalhava em área de treinamento e desenvolvimento, dentro de indústria de petróleo. Nossa. E fui procurar a psicologia por um outro motivo. Tive que fazer o estágio atendendo, né, como se fosse consultório clínico. E eu descobri que cada pessoa é como se fosse uma biblioteca ambulante. E eu me apaixonei por isso. E foi numa dessas experiências, durante o estágio, que é automático. Quando eu começo a ouvir a pessoa, começo a fazer download dos livros ou das poesias que poderiam ajudar no processo, então eu ofereço, sem saber como a pessoa vai reagir. Mas como eu estou fazendo isso já desde 2010, tem algumas coisas que eu observo que são recorrentes. Eu vou te dar um exemplo. Você perguntou assim que a pessoa chega. Tem uma poesia da Cecília Meirelles que ela funciona como se fosse um saca-rolha. E se chama Canção Excêntrica. E diz assim: ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço, perco sempre a medida. Se busco encontrar saída, em vez de abrir um compasso, projeto-me num abraço e gero uma despedida. Se volto sob meu passo, é já a distância perdida. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço. Essa procura de espaço para o desenho da vida, já que por exausta e descrida, não me anima um breve passo, saudosa do que não faço e do que faço, arrependida. É só esperar um pouquinho e a pessoa começa a chorar ou começa a me contar, mesmo que não me conheça. Então, o Gaston Bachelard, no livro A Poética do Espaço, ele diz que a poesia, ela causa ressonância e repercussão. Ressonância porque ela penetra por canais que o racional não conhece, por isso não filtra, ela vai mais profundo, desperta imagens apagadas e aquilo volta numa vontade de chorar, de sair correndo, de pedir demissão, separação. A Michelle Petit, ela fala que muitas vezes um livro, quando é o livro certo para aquela pessoa naquele momento, ele faz um efeito que em 6 meses de psicologia não conseguiu. Agora imagina quando você junta as duas coisas. Então, eu sou testemunha disso e eu escrevi esse meu livro para partilhar isso, porque é transbordante. E ele foi publicado em 2014. Eu já estou sentindo necessidade de escrever outro, porque a riqueza é muita. E até esse ano, eu queria aproveitar para divulgar, nós faremos o primeiro encontro para partilhar a potência da literatura no cuidado. E isso vai ser no dia 4 de novembro, aonde? Na Unirio, que é na URCA. E as informações estão no meu site, no Facebook também. Não, é imperdível. Acessar o site da crisseixas.com.br, né? Isso. E o Facebook também, agora sim, vai ser dever de casa. Né? Eu acho incrível, incrível esse trabalho. E você já deu exemplo para a gente de pessoas que se trataram, que se curaram. Queria que você desse um exemplo para a gente do resultado do seu trabalho. Tem uma palavra que eu prefiro ao invés de cura, sim, que é cuidado, né? Então, por exemplo, a Clarice Lispector, ela é uma autora muito utilizada no consultório. Eu digo que ela é cirúrgica. Então, tem uma situação que, por exemplo, a pessoa está numa relação muito dolorida há muitos anos e, enfim, consegue se separar, mas fica com um mal-estar, com uma sensação que ela não consegue nomear. A Adélia Prado, ela diz que, ao buscar palavras com que narrar minha angústia,
já respiro melhor. Então, para casos assim, ou pessoa que saiu do emprego também, que diminuía ela, né? O Camus, no Primeiro Homem, ele tem uma expressão, a estupidez de um trabalho que consegue ao mesmo tempo tornar os dias mais longos e a vida mais curta. Faz todo sentido. Pois é, então apesar de sair desse trabalho opressor, dessa relação opressora, a pessoa se sente mal. E aí quem é que vem? É a Clarice Lispector, na Paixão Segundo GH, já na primeira página. Ela fala assim, eu perdi uma terceira perna que me impedia de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Estou desorganizada porque eu perdi o que eu não precisava. No livro Correspondências também, ela escreve para a irmã Tânia, lá de Berna, ela fala assim, não pense que a pessoa tem tanta força assim, a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os nossos próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual deles sustenta o nosso edifício inteiro. Então é dessa complexidade que vai muito além dos manuais de psicologia, de psiquiatria. A Anísia da Silveira falava isso, tem um vídeo dela falando, eu prefiro ler 1000 vezes Machado de Assis e Dostoiévski para ajudar os meus clientes, que era como ela chamava, do que ler os grossos manuais de psiquiatria. Eu sinto essa riqueza. O humano é complexo, não tem um método, uma linha psicológica que dê conta dessa complexidade. Mas a literatura se aproxima, porque ela é plural também. Nossa, a gente fica ouvindo você falar o dia inteiro aqui, né, Cris? Você falou, quem nunca indicou um livro, quem nunca... Qual livro que você, que te indicaram, que você adorei mudou a sua pergunta. Foi um amigo de trabalho, o nome dele é Wagner, e ele me indicou Clarice Lispector, Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, que realmente me transformou e hoje eu uso de forma recorrente, porque a personagem justamente passa por um processo, pelo parto dela mesma. Que incrível, que incrível. E dentro do seu trabalho agora a gente começa a colher os frutos, né? A gente vê você colhendo muitos frutos do seu trabalho. Esteve agora na Bienal, convidada, né, pela federação, né? Foi pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, o que eu acho assim que é uma conquista de espaço, né? Sim, com certeza. E eu acho que muitas oportunidades ainda virão, porque não há conselho, não há formação, não há um percurso estruturado como há em várias outras áreas do conhecimento. Então, eu imagino que a gente tenha que fazer isso de forma colaborativa, porque também não é fácil, eu tenho certeza que eu vou morrer aprendiz, porque muitas vezes um livro tem um efeito imenso em uma pessoa, já em outra não, é a mesma coisa que nada. Então, é muito importante desenvolver outras habilidades que não só a intelectual. Com certeza. E dentro disso, você acha que uma pessoa que faz o trabalho, que desenvolve essa parte da leitura cognitiva, também desenvolve a escrita? Fundamental. A escrita, ela faz parte do início, do meio e do final do processo. Por quê? Primeiro, a escrita é utilizada, é incentivada a escrita criativa. Sim. Não é compromisso com valor literário, é compromisso com a expressão. Até costumo chamar de arte forte, arte bruta. Então, num primeiro momento, essa escrita ela vem como catarse. Vamos limpar esse campo. Está com raiva de alguém, quer matar alguém, não pode, escreve com detalhes. Então, é para expurgar mesmo esses sentimentos que poluem o nosso olhar. E essa catarse acontece mesmo, né? Acontece. Depois já teve caso da gente rasgar, queimar, sabe? Então, o compromisso é com o fluxo, né? Nem com o registro.
E depois, é um espetáculo, né? Porque com o imaginário alimentado, você pode criar o que você quer colocar no lugar do que você reclama. Porque se parar para pensar, a nossa mente é igual uma praça pública, passa tudo, né? Com certeza. E hoje com rede social, imagem o tempo todo. Então, quando a gente vai trabalhando com o pensamento, com a reflexão, a gente vai tendo a oportunidade de selecionar o que está habitando a nossa cabeça. E a gente sabe pela física quântica, que o Fernando Pessoa, né, ele diz, sonhar é procurarmos-nos. Então, eu gosto muito de usar o imaginário para dizer, vamos imaginar então que você tem dinheiro para isso, ou que você tem tempo, ou que você tem coragem para isso. O que é que você faria? E eu vejo muitas pessoas ficarem assim, no silêncio, porque não canaliza o pensamento para o que deseja. E por isso que literatura é bom, porque ela está categorizada como arte dinâmica. A gente lê e cria imagem, lê e cria imagem. A gente até se perde, né? A gente viaja. Porque é muita riqueza. Então, num segundo momento, a escrita, ela estimula você criar o personagem que você quer ser. Com certeza. Eu posso até dar um exemplo. Uma pessoa que frequenta essas rodas de leitura já há algum tempo, a Inês Drummond, vira e mexe nas rodas, a gente incentiva que as pessoas mostrem produções de própria autoria. E aí é muito comum as pessoas ficarem envergonhadas, não quererem mostrar. Então, a Inês escreveu assim: se não escrevo correto, me escrevo, me amanheço, e não sou certa, sou irregular, pontiaguda. Se o receio me prende, elas me soltam, desapertam. Só sei que tenho um amor muito grande que pulsa, e um quê de criança perdida que me faz querer dançar na chuva ou me recolher na indiferença da solidão. E me acho. Inês já publicou 2 livros. Nossa, que incrível. Descaminhos e Dentro das Palavras. Então, isso é incentivado. E, por exemplo, o ano passado, em 2015, nós lançamos uma antologia que se chamou Gavetas Acesas. E a experiência foi tão bacana, porque você participar de um lançamento do livro, você chama as pessoas que gostam de você, né? Que vibram por você. Então você recebe uma carga de afeto, uma coragem de se expor, e depois você usa isso para diversas outras coisas. Então, motivados por isso, esse ano nós já vamos lançar a segunda antologia, que se chama Relíquias. E todos estão convidados. Aqui em Niterói vai ser no dia 5 de novembro, às 16 horas, na Sociedade Fluminense de Fotografia. Também está divulgado ou vai estar já divulgado no seu site, né, Cris? Queria que você falasse para a gente agora o seu site, o seu contato direitinho, que a gente está, infelizmente, terminando o programa, mas eu quero deixar bem claro aqui para o nosso público, nosso telespectador, que o seu trabalho é maravilhoso, que quem quiser, qualquer pessoa pode te procurar, não tem limite de idade, não tem nenhuma não recomendação ao seu trabalho. Isso. Deixa aí pra gente esse recado, Cris. Tá bom. Então, o site é www.cristianaseixas.com. O Facebook é Cristiana Seixas. E tem o telefone, que é 98727-4199. Muito obrigada. Fica aí o recado da Cris Seixas, Cris Poeta para os amigos. Um beijo grande, Cris, do Grupo Mônaco, do Carlos Mônaco, com certeza. Um abraço fraterno dele aqui. E fique com a gente no nosso site, na UniTV, produção@unitv.uf.br. Entre em contato com a gente, aceitamos críticas, conversamos, aceitamos a sua sugestão de pauta, o seu trabalho, traga para a gente. Produção@unitv.uf.br. Até o próximo Grupo Mônaco de Cultura.